Olá pessoal, tenho aqui 6 slides para vos ajudar a entender a reta no plano, isto é, duas dimensões. Eu tenho experiência de ensino e explicações ao nível do secundário e do superior e para mim foi sempre evidente que a partir do momento em que alguém compreende um assunto fica muito mais à vontade para responder corretamente às questões desde as mais básicas até outras mais elaboradas. Eu decidi fazer uns pequenos vídeos em que vou escolhendo os temas e apresentando o que eu considero fundamental para se compreender o assunto, e penso que isto poderá ajudar especialmente àquelas pessoas que fazem muitos exercícios numa lógica de mecanização e por isso não se sentem confortáveis para uma avaliação, ou então aqueles casos de pessoas que até têm à vontade com a matemática, mas depois tendem a deixar assim um bocadinho para o fim e no pouco tempo que têm, dava-lhes jeito apanhar rapidamente o assunto para depois otimizarem o estudo no tempo que lhes resta. Eu agradeço os comentários que me venham a fazer, não conseguirei responder diretamente por falta de tempo, mas vou procurar responder melhorando os vídeos e eventualmente abordando temas que me sugiram. As calculadoras só facilitam os cálculos, podem-vos dar resultados numéricos ou gráficos, mas depois é mesmo necessário saber interpretar os resultados. Só conseguindo interpretar os resultados é que conseguem relacioná-los entre si e responder corretamente às questões que vos sejam colocadas. Por outro lado, também tem uma vantagem, é que podem detectar algum erro no vosso raciocínio ou nos vossos cálculos a partir do momento em que vos apareça um valor totalmente diferente daquilo que estavam à espera. Mas atenção que para estarem à espera de um determinado valor têm que entender minimamente daquilo que estão a tratar. Vamos então à reta. Há uma propriedade muito importante que é a direção de uma reta. Está relacionada com a sua inclinação. E então eu tenho aqui 4 retas para vos ajudar a entender intuitivamente. Estas duas têm em comum a mesma direção e estas duas também partilham da mesma direção. Mas não há nada de comum entre a direção destas retas e a direção destas retas. E convencionou-se chamar retas paralelas a retas que têm a mesma direção. Assim, estas duas são paralelas entre si e estas duas também são paralelas entre si. Reparem que as retas não se cruzam e se por acaso fossem medir a distância entre elas em qualquer zona, através de uma perpendicular, medindo a distância, verificam que é sempre igual. Portanto, elas mantêm o distanciamento entre si. Em oposição, as retas que não têm a mesma direção chamam-se de retas concorrentes e essas retas intersetam-se num único ponto, é um ponto que elas têm em comum, é um ponto de partilha que pode ser determinado matematicamente. A pista é precisamente o ponto de ser comum às duas retas. Agora tenho aqui uns conceitos que à partida já devem ter para conseguirem compreender o resto, mas que eu vou resumir a título de lembrança. Atenção que quem não conhecer tem mesmo que estudar isto. O referencial ortonormado no plano é um par de eixos perpendiculares entre si e com a mesma escala. O eixo horizontal é chamado eixo das abscissas e é representado pela letra X. O eixo vertical é chamado o eixo das ordenadas e é representado pela letra Y. Coordenadas de um ponto no referencial. Qualquer ponto representado nesse referencial pode ser expresso em relação ao eixo do X e ao eixo dos Y. E então essa representação é feita através de um par ordenado. Ordenado porque a ordem tem importância. O primeiro valor representa a leitura em relação ao eixo do X e é chamado de abscissa. Depois a vírgula separa-o do segundo valor e estabelece a ordem, e o segundo valor é referente à leitura
em relação ao eixo dos y e é chamado de ordenada. Portanto, um par de coordenadas, primeiro valor abscissa, segundo valor ordenada. Agora o conceito de ordenada na origem já está relacionado com a reta. Imaginem que a vossa reta é representada nesse conjunto de eixos e corta o eixo dos y num determinado ponto. Esse ponto de contacto entre a reta e o eixo é um ponto de partilha e que tem de coordenadas 0, b. É 0 em relação ao eixo do x e é b em relação ao eixo dos y. Este valor b é a ordenada na origem. De modo análogo, se a vossa reta cortar o eixo do x, esse ponto comum entre a reta e o eixo do x tem de coordenadas a em relação ao eixo do x, que é chamada abscissa na origem, e 0 em relação ao eixo dos y. Portanto, o ponto onde a reta corta o eixo dos y é o ponto 0b, em que b é ordenada na origem. O ponto onde a reta corta o eixo do x tem coordenadas a0, onde a é a abscissa na origem. Também tem que saber resolver equações de primeiro grau à vontade, porque qualquer reta é representável por uma equação de primeiro grau. A equação chama-se de primeiro grau porque a variável x aparece com grau máximo 1, ou seja, nunca aparecem em x ao quadrado, nem ao cubo, nem em graus superiores, ok? E a equação de primeiro grau é chamada de equação linear. Agora vamos apreciar uma forma específica da equação da reta, porque há várias formas de apresentar a reta de uma equação de primeiro grau, portanto. Mas esta é muito interessante porque evidencia informação sobre essa reta e é uma forma muito simples. Chama-se equação reduzida da reta. Do lado esquerdo tem apenas a variável y, portanto é como se estivesse resolvida em ordem a y, e depois do lado direito tem uma constante a multiplicar pela variável x mais uma constante livre. Convencionou-se representar por m a constante que está multiplicada pela variável x e esse valor é o declive da reta, ou seja, está relacionado com a inclinação da reta. A constante livre convencionou-se representá-la por b porque é a nossa já conhecida ordenada na origem. Devemos avaliar o valor da nossa constante m, que representa o declive da reta. E sempre que tivermos um valor positivo, estamos perante uma reta crescente. O que é isto, uma reta crescente? É uma reta que, apreciada da esquerda para a direita, como é o modo normal de leitura, passa de um valor baixo da reta para um mais elevado. Portanto, a reta está a apresentar valores, aliás, pontos em modo crescente. Se por acaso o m for negativo, sabemos que estamos na presença de uma reta decrescente e, desta vez, analisando da esquerda para a direita, partimos de um ponto mais elevado e vamos até um ponto mais baixo. Quando o m é nulo, é igual a zero, estamos sempre na presença de uma reta horizontal. Agora atenção, a reta horizontal é do tipo y igual a uma constante. Porquê? Porque se o nosso m é igual a zero, ao multiplicar por x faz desaparecer o x, porque 0 vezes qualquer coisa é 0, e ficamos com a constante solta, que já sabemos que é o nosso b, portanto o y será igual ao valor da ordenada na origem, ok? Para o vosso conhecimento, qualquer reta vertical é do tipo x igual a uma constante, portanto não nos aparece a variável y, e é considerado que a reta vertical tem um declive infinito.
essa constante é a abscissa na origem, significa que a reta vertical vai cortar o eixo do x naquele valor da constante. Agora um exemplo para visualizarem melhor a situação. Temos aqui uma reta que corta neste ponto o eixo dos y e neste ponto o eixo dos x. A sua equação reduzida é y é igual a mx mais b, portanto sabemos que aqui onde a reta corta o eixo dos y, o valor da ordenada é b, é a ordenada na origem, e também sabemos que onde corta o eixo do x, o valor será a abscissa na origem, representamos-la por A. Temos então dois pontos de contacto com os eixos, é o 0B, que é o ponto onde a reta corta o eixo dos y, e o A0, que é o ponto onde a reta corta o eixo do x. Também é importante saber que o declive pode ser calculado a partir de dois pontos quaisquer da reta, como fazendo uma divisão em que o numerador é a diferença entre as ordenadas dos dois pontos e o denominador é a diferença entre as abscissas dos dois pontos. Tem que respeitar sempre a mesma ordem, partir sempre do mesmo ponto e terminar no outro. Agora, concretizando, imaginemos que o nosso A vale menos 2. Eu escolhi um valor negativo porque, como veem, este ponto está à esquerda de 0 no eixo do x, portanto é um valor negativo de x, ok? Eu escolhi menos 2, como poderia ter escolhido outro valor qualquer negativo. Agora, atendendo a que esta distância é igual a esta, e temos a mesma escala para os dois eixos, aqui terá que haver um valor de igual módulo. Portanto, aqui é positivo, como estamos na zona positiva do eixo dos y, mas terá que valer 2, por causa da escala ser semelhante, ok? Então temos dois pontos, o 0,2, que é este, e o menos 2,0, que é este. Ao calcular o declive, fazemos a divisão entre a diferença entre as ordenadas dos dois pontos. Eu começo por este, portanto fazemos 2 menos 0, e a diferença entre as abscissas dos mesmos pontos, pela mesma ordem. Portanto, começamos neste 0 e fazemos menos 2. Ora, 2 menos 0 dá 2 e 0 menos 2 dá 0 mais 2, que também é 2. A divisão de 2 por 2 dá 1. Então, podemos escrever a equação reduzida da reta utilizando 1 como declive e 2 como ordenada na origem. Ficaria 1 vezes x, portanto o declive vezes x, mais a ordenada na origem, que é 2. É claro que não vamos deixar ficar isto assim, porque fica muito feio. Está aqui uma multiplicação desnecessária. E ficaria y igual a x mais 2. Reparem que basta conhecer dois pontos da reta para identificar a sua equação. Primeiro, calculando o declive de acordo com aquele quociente que eu já vos indiquei. Depois, temos aqui variável e aquela incógnita que nós queremos conhecer, queremos determinar. O que é que vamos fazer? Pegamos num dos pontos, substituímos o valor de x pela abscissa desse ponto e o valor de y pela ordenada desse ponto. E assim já temos valor igual a valor vezes valor e temos a nossa incógnita e retiramos a incógnita facilmente. Depois é só escrever a equação. Espero que tenham entendido, que vos tenha sido útil e agora continuem o vosso estudo, porque há mais matéria para saber e até à próxima.